Olha só, já pensou num anúncio que se adapta não só a quem está assistindo, mas ao humor da pessoa, em tempo real? Parece coisa de filme, né? Mas é exatamente esse o futuro que uma análise recente está projetando para o TikTok Ads em 2026. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nessa revolução e entender as mudanças que estão vindo por aí, que são impressionantes. E olha, não é nenhum exagero. A fonte que a gente está analisando hoje usa exatamente essas palavras. Uma revolução completa. Sabe, não é só uma atualização, um ajuste aqui e ali. A gente está falando de uma mudança fundamental na forma como as marcas vão se conectar com o público. Então, bora mergulhar nisso. Para a gente conseguir entender essa visão de futuro, nossa análise hoje está dividida em 5 partes, bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai ver a ideia principal dessa revolução de 2026. Depois, os 3 pilares de tecnologia que fazem isso acontecer. Aí, passamos para as novas estratégias, o futuro dos criadores de conteúdo e, para fechar, vamos ver umas ideias bem disruptivas que vão muito além do que a gente chama de anúncio hoje. Então, vamos lá. O que define essa tal revolução? A grande virada, segundo a previsão, é que até 2026, anunciar em plataformas como o TikTok vai deixar de ser só sobre comprar um espacinho na tela. O foco muda completamente. Vai ser sobre criar experiências imersivas, sabe? Co-criadas entre as marcas e o público, transformando cada interação em uma oportunidade de verdade. E por que isso importa tanto? Bom, esse número aqui, 95 milhões, ajuda a gente a ter uma ideia da dimensão disso. Estamos falando de mais de 95 milhões de usuários ativos só no Brasil. Pensa bem, uma plataforma com esse poder todo, quando muda as ferramentas de publicidade, não está só se atualizando. Ela está, na prática, moldando o futuro do mercado digital inteiro. Ok, então o que é que vai sustentar essa mudança toda? A análise aponta para 3 tecnologias que são, basicamente, os pilares dessa nova era da publicidade. São elas que vão fazer tudo isso que a gente está falando se tornar realidade. E os pilares são esses aqui. Primeiro, a tal da automação inteligente, com inteligência artificial, claro. Depois, a realidade aumentada, ou RA, já nativa na plataforma. E por último, o social commerce integrado, que amarra tudo. Agora vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos começar com a automação inteligente. Dá para pensar nela como o cérebro de todo o sistema de 2026, sabe? É uma IA generativa que não vai só otimizar campanhas, ela vai criar e gerenciar tudo em tempo real. E para isso, ela vai analisar milhões e milhões de dados sem precisar que um humano fique lá o tempo todo ajustando as coisas. E na prática, o que isso significa? Bom, os benefícios parecem coisa de ficção científica mesmo. Por exemplo, em vez de uma pessoa criar um anúncio, a IA vai lá e gera umas 50 variações para públicos super específicos. E em vez de só reagir ao que está acontecendo, o sistema vai antecipar as tendências e se ajustar sozinho. Mas o mais incrível mesmo é a segmentação. Imagina só, um anúncio não para jovens de 20 anos, mas sim para pessoas que estão se sentindo nostálgicas nessa tarde de domingo. É outro nível de precisão. Beleza, o segundo pilar, realidade aumentada. E para a gente ter uma ideia do impacto disso, olha esse número, 70%. Essa é a projeção de aumento no tempo de interação das pessoas com as marcas, 70%. É um salto gigantesco no engajamento. E isso cria conexões muito mais profundas. Tá, mas como isso vai funcionar no dia a dia? A análise mostra umas aplicações bem práticas. A primeira é o famoso experimente antes de comprar. Sabe, testar um óculos, uma maquiagem, usando a câmera do celular. A segunda são os showrooms virtuais, para interagir com produtos em 3D ali mesmo no anúncio. E a terceira, que é bem legal, é a gamificação. Transformar anúncios em joguinhos que ensinam sobre o produto. A fronteira entre o digital e o físico, ela começa a sumir. E para fechar os pilares, temos o social commerce integrado. A palavra-chave aqui é simplicidade. A ideia é que o processo todo, desde descobrir um produto até pagar por ele, aconteça sem sair do aplicativo. Sem cliques extras, sem abrir outra página, isso derruba qualquer barreira e torna a compra uma coisa super fluida, quase instantânea. Bom, com toda essa tecnologia nova na mesa, é óbvio que as estratégias de marketing também vão ter que mudar, né? Então vamos ver agora como o jeito de pensar e de fazer campanhas vai ser radicalmente diferente lá em 2026. Essa transição fica super clara quando a gente coloca o hoje e o amanhã lado a lado. Esquece segmentação por idade e cidade. Em 2026, a gente está falando de segmentação por estado emocional.
Anúncios genéricos? Não mais. Vão ser narrativas dinâmicas, geradas por IA, e aquele velho teste AB vai ser substituído pela otimização preditiva, que se ajusta antes mesmo de os resultados aparecerem. Para quem é da área de marketing, isso não é só uma evolução, é uma reinvenção total do trabalho. Beleza, mas e quem cria o conteúdo? Os criadores, os influenciadores, onde eles entram nisso tudo? Pois é, o papel deles também está prestes a passar por uma evolução gigantesca nesse novo cenário. A forma de fechar parcerias vai ficar muito mais científica. A IA vai funcionar como uma espécie de casamenteira inteligente, sabe? Analisando métricas super profundas de compatibilidade. Coisas como personalidade, valores da marca e do criador, e até o ROI previsto para aquela parceria específica. Acabou aquela coisa de escolher só pela intuição ou pelo número de seguidores. E nesse ponto, a palavra mágica é autenticidade. Os micro-influenciadores, com aquelas comunidades super engajadas de nicho, vão se tornar ainda mais valiosos. A projeção é que o engajamento deles seja até 8 vezes maior que o dos macro-influenciadores. E o pulo do gato é que a plataforma de 2026 vai permitir gerenciar campanhas com centenas deles de uma vez só, uma coisa que hoje em dia é uma loucura logística. E agora a gente entra num território ainda mais futurista. Preparados? A análise prevê o surgimento de influenciadores virtuais. É isso mesmo, avatares criados por inteligência artificial. Para as marcas, isso é um prato cheio. Controle total da mensagem, disponibilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana e custos operacionais bem menores. É literalmente uma nova fronteira para a criação de embaixadores de marca. Para a gente fechar, vamos dar uma olhada nas ideias mais disruptivas, aquelas que realmente quebram a nossa cabeça e desafiam tudo o que a gente entende por publicidade hoje. É a parte que vai mais longe. Se os anúncios são novos, as formas de medir o sucesso também precisam ser. As métricas do futuro vão muito além de um simples clique. A gente vai ter coisas como pontuação de engajamento emocional, para medir a conexão de verdade com a marca. Valor vitalício preditivo, que calcula o valor de um cliente antes mesmo da primeira compra. E um coeficiente de viralidade 2.0, que prevê o potencial de um conteúdo viralizar com 85% de precisão. Resumindo, o foco sai da ação de agora e vai para a previsão de valor e conexão no futuro. E a imersão? Essa vai para outro nível. A ideia é criar espaços de comércio dentro de mundos virtuais, o tal do comércio no metaverso. Pense em espaços 3D onde as pessoas podem interagir com produtos e marcas de um jeito social com outras pessoas, como se estivessem, sei lá, num shopping virtual com os amigos. E agora a gente chega no conceito mais uau de todos, o marketing neural. A ideia aqui é de um anúncio que aprende. Pensa nisso. Algoritmos de deep learning vão analisar cada interação para criar anúncios que evoluem em tempo real. Eles vão se tornando mais eficazes a cada vez que alguém assiste. É uma personalização no nível que, sério, parecia coisa de filme de ficção científica até ontem. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? Essa análise do TikTok Ads 2026 desenha um futuro incrível, com uma publicidade super personalizada, imersiva, inteligente, mas, ao mesmo tempo, levanta umas questões bem profundas. Fica a pergunta no ar: se os anúncios evoluem a cada visualização, quem é que está realmente no controle?